Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula então da nossa disciplina de cálculo de reatores químicos e hoje a gente vai para a nossa aula 31, a gente vai continuar a conversar sobre escoamento não ideal. Na parte 2 desse tema, a gente vai ver a função de distribuição de tempo de residência e como a gente faz para determiná-la. Então, bora lá. Então pessoal, em que se baseia a curva de função de distribuição de tempo de residência ou a curva E? Todo nosso trabalho é baseado em que elementos do fluido que adotam rotas diferentes de escoamento ao longo do nosso reator levam tempos diferentes para passar através desse vaso que a gente está considerando como nosso reator químico. Essa distribuição para a corrente de fluido é o que a gente chama de função de distribuição de tempo de residência. E essa função é caracterizada como sendo uma curva, uma função E. E essa função ela vai ter unidade de tempo a menos 1, por definição e essência. Por questão de conveniência, foi adotado que a área sobre essa curva da função E seja igual a unidade. Sendo assim, a gente tem que a integral de 0 a infinito dessa função E em relação ao tempo é igual a unidade. E esse procedimento que a gente está adotando aqui é o que a gente chama de normalização da distribuição. Com base nessa representação que a gente acabou de considerar, a fração da corrente de saída com idade, idade entendam como sendo o tempo gasto por aquele elemento para percorrer o nosso vaso, que tem aí entre t e t mais dt, de idade, ela é definida como a função E propriamente dita multiplicada pela variação de tempo dt. A fração mais nova, que é a idade t1, vai ser definida como a integral de 0 a t1 da função E dt, enquanto a fração de material mais velha, que é a idade t1, que é mostrada como a área sombreada na figura que a gente vai ver no próximo slide, ela é definida como a integral de t1 infinito de E dt, que é igual a 1 menos a integral de 0 a t1 de E dt. A curva E é a distribuição necessária para que a gente possa, então, considerar o escoamento no nosso fluido como não ideal. Vamos ver na figura como fica, então, essa distribuição que eu comentei aqui com vocês. Observando, então, na figura, essa aqui é a curva E em relação ao tempo. Essa fração que está aqui de T1 para 0, essa fração de mais nova que a gente está falando, no slide anterior. De T1 até infinito, a gente tem aquela fração de idade superior, de idade mais velha ali do fluido, vamos chamar assim, e de 0 até infinito a gente tem toda a curva E, que é a curva que representa aí todo o nosso sistema, todo o nosso problema dentro desse escoamento não ideal. A curva E, por definição, a gente vai assumir que o fluido que entra e sai do vaso só faz isso uma vez, ou seja, todo fluido que entra ele tem que percorrer o vaso para atingir assim a sua saída. Isso aqui é o que a gente chama de condição de contorno de vaso fechado. E a gente vai assumir que o nosso fluido, o nosso sistema, tem essa consideração de vaso fechado sempre aqui na disciplina. Caso os elementos de fluido sejam capazes de cruzar esse vaso mais de uma vez, isso é o que a gente chama de condição de contorno de vaso aberto. E a gente não vai tratar esse tipo de problema aqui na nossa disciplina. A maneira mais simples e direta de determinar a curva E é usar um traçador que seja físico ou não reativo. Entretanto, para algumas finalidades específicas, a gente pode usar traçadores reativos. Nesse capítulo que a gente usa como base aqui na disciplina para esse tratamento, a gente vai tratar aqui sempre com traçadores não reativos. Esse traçador pode ser alimentado no sistema utilizando diferentes conformações para fazer essa alimentação. As mais conhecidas são as alimentações pulso ou degrau. Temos ainda as alimentações do tipo periódico ou randômica. Entretanto, por questões de funcionalidade e por questão de disponibilidade de dados, as mais normais e mais comuns de serem usadas são as funções pulso e degrau. Até por isso elas estão aqui representadas em um destaque aqui no slide. Dentro dessas, a função pulso é a mais utilizada, é a mais normal, é aquela que a gente viu na parte 1 da aula, especificamente falando ali do videozinho que a gente viu na aula passada, que trata ali especificamente da função pulso em um reator tubular e em um reator do tipo continuamente agitado. A gente conseguiu ver lá como é que ela se comporta especificamente nesses dois tipos de equipamento.
Então, agora que a gente já conhece o que é a função de distribuição de tempo de residência, vamos ver como é que a gente pode determinar a curva E para um vaso que tem um volume V, dado em metros cúbicos aqui, através do qual vai escoar um fluido com uma vazão volumétrica V0, dado em metros cúbicos por segundo. Para isso, o que é que a gente vai fazer? A gente vai conduzir um experimento e esse experimento vai constar de uma alimentação de M unidades de um traçador, sendo essas M unidades uma quantidade conhecida, seja ela dada em quilos ou em mols desse traçador, e a gente vai introduzir esse traçador instantaneamente ao fluido que vai estar escoando em nosso reator. E o tempo e a concentração de traçador que estão deixando o nosso vaso vão sendo registrados. Isso aqui é o conjunto de dados com o qual a gente vai trabalhar para que a gente consiga aí caracterizar a nossa curva E. A área sob a curva, então, né, dessa concentração pulso que a gente está medindo, ela é a primeira medida interessante que a gente precisa determinar, e ela é definida como sendo a área igual a integral de zero a infinito da concentração C, que está deixando o nosso sistema, vezes dt. Essa integral ela pode ser escrita na forma discretizada da equação, como um somatório em I da concentração em I vezes a variação do ΔT de I. Isso aqui equivale claramente à massa, né, ou a quantidade molar de traçador M que foi alimentado dividido pela vazão volumétrica. Da mesma forma, a gente pode medir a média da curva da concentração pulso. Essa média dá o tempo de residência médio desses elementos de fluido dentro do nosso reator. E isso é definido como a integral de zero a infinito de Tc dt dividido pela integral de zero a infinito de C dt. Ou, escrito ainda na forma discretizada, é um somatório em I de Ti, C de I, ΔT de I, dividido pelo somatório em I de C de I, ΔT de I. Isso aqui equivale claramente, por definição, claro, ao volume do reator dividido pela vazão volumétrica que está sendo alimentada nesse reator. Então vamos ver graficamente como se comporta esse nosso sistema. O que a gente tem é um pulso sendo alimentado, instantaneamente ele é introduzido aí M unidades de traçador dentro do vaso. Essas M unidades entram aqui na alimentação, conforme o videozinho que eu estou deixando aí para vocês irem acompanhando, com o mesmo vídeo que a gente viu na parte 1 até, onde a gente vê o fluxo do traçador aí azul escoando, né, ao longo de todo o nosso tubo, de todo o nosso vaso que está sendo aí estudado. Voltando aqui para o gráfico, o que a gente observa é, a gente tem aqui uma distribuição dessas concentrações, e é essa distribuição de concentração que a gente está estudando e que a gente está verificando. Ou seja, a gente vai mensurar aquele traçador azul, a gente consegue mensurar, por exemplo, por algum método espectrofotométrico, e a partir daí a gente consegue determinar as diferentes concentrações de traçador que foram deixando o reator ao longo do tempo. Observe que a gente vai ter um perfil de distribuição aqui aproximadamente gaussiano, e por meio das fórmulas de área e tempo médio de residência a gente consegue obter os dados relevantes para esse reator, para que a gente consiga caracterizá-lo como um vaso no qual ocorre uma determinada reação química. Para que a gente encontre então a curva E a partir da curva de concentração pulso, o que a gente tem que fazer simplesmente é alterar a escala de concentração, de modo a fazer com que a área sobre a curva seja igual à unidade. Como é que a gente consegue fazer isso? Dividindo as leituras da concentração pulso pela área que a gente calcula, seja essa área determinada pela fórmula que a gente acabou de ver, que era uma dependência das concentrações e do tempo, ou pela unidade de massa ou mols do traçador alimentado dividido pela sua vazão volumétrica. Com isso a gente consegue normatizar e determinar a curva E, que é o grande objetivo aqui nesse momento, para que a gente entenda o escoamento dos vasos aí, do nosso vaso que a gente quer tratar como reator na realidade. Para exemplificar para vocês como é que a gente faz esse tratamento, vamos construir uma curva E partindo de um conjunto de dados experimentais. Então o que a gente tem é que as concentrações dadas nessa tabela abaixo representam uma resposta contínua para uma alimentação em pulso no interior de um vaso fechado, e esse vaso quer ser usado como reator químico. O que é solicitado então para a gente é que a gente determine o tempo médio de residência T do fluido no vaso e faça uma tabela e um gráfico da função de distribuição de tempo de residência E para esse sistema. Observe que na tabela a gente tem um conjunto de dados dado em tempo com unidades de minuto, e a concentração de saída do traçador, né, a concentração pulso com unidades de grama por litro de fluido. Observe que a gente tem aqui uma alimentação que em 0 vale 0, à medida que o tempo passa a gente vai aumentando essa concentração até um determinado ponto e depois ela passa a diminuir, e no tempo de 35 minutos ela volta a ser 0. Eu vou usar o auxílio do software Excel então para construir
essa curva E para esse sistema. Vamos lá no Excel então ver como é que a gente vai fazer isso. Passando ao Excel, pessoal, a gente vai construir aqui no Excel, primeira coisa, né, eu preciso transcrever aquele conjunto de dados que me foi fornecido na tabela, que correlaciona tempo e concentração. Eles já estavam digitados aí inicialmente. Após isso, eu vou calcular algumas variáveis importantes para a resolução do meu problema. Nesse caso, esse sistema específico, a gente tem um ΔT constante, então a equação se torna um pouco mais simplificada para que eu consiga determinar o tempo médio. Ela fica escrita como somatório de TI e CI dividido pelo somatório de CI. Então eu fiz ali a escrita da multiplicação de TI e CI e fiz ali os somatórios da concentração e do TI e CI. Fazendo a divisão dos dois, a gente determina o tempo médio, que é de 15 minutos para esse caso. Conforme eu disse, o ΔT é constante, ele vale ali 5 minutos, né? E com isso eu já posso partir para a determinação da minha área, que é o C ΔT. Então o C que eu determinei ali, esse somatório, é 20 multiplicado pelo ΔT em si, que é 5 constante. A gente consegue chegar no valor de 100 ali para a área. A unidade de área é grama-minuto por litro, conforme o conjunto de dados que me foi fornecido para a concentração e para o tempo. Com esse conjunto de dados já feitos, eu posso partir para a determinação da minha curva E, que é o grande objetivo aqui desse sistema, né? E a curva E é determinada como concentração dividido pela área. Lembrando que a área pode ser determinada pela fórmula que a gente utilizou ou pela divisão ali de M pela vazão volumétrica, sendo M a quantidade de traçador que foi alimentada, dada em quilos ou mols. Não façam como eu, que esqueci de fixar ali o valor de área, mas se vocês fixarem o valor de área, vocês vão conseguir construir a curva E ali de forma muito mais simples, né? Basta selecionar ali o tempo como eixo X e o E que a gente acabou de calcular como eixo Y, e está aí construída a curva E para o nosso sistema, que era o objetivo inicial dessa aula. Nas próximas aulas a gente vai ver como é que a gente vai correlacionar essa curva E com grandezas interessantes e importantes para os nossos sistemas aí em estudo, né? Como é que a gente vai conseguir aqui então correlacionar esse tipo de gráfico com os conjuntos de dados de conversão, concentração, né, de fração não convertida de reagente, que são as variáveis de interesse para as operações dos vasos, como os reatores químicos. Então, pessoal, espero que tenha ficado claro aí para vocês esse exemplinho que a gente fez aí no final da aula com a curva E, para que vocês vejam aí como é que se comporta essa unidade de traçador e como a gente consegue determinar a curva característica E para o sistema. Caso de dúvida, vocês sabem onde me contratam, é esse forma de contato. A gente se encontra então em alguma próxima aula ou atividade da nossa disciplina. Até lá!